Eu não estou aqui para te vender um tapetinho de yoga, mas eu tô aqui para te falar um pouco mais sobre esse item tão importante. As pessoas sempre que estão começando a fazer yoga comigo, vêm e me perguntam, né, como comprar, qual comprar, se eu tenho alguma dica, como escolher. Vai depender muito, né, da prática que você faz, da quantidade, frequência e outros fatores até de preferência pessoal. Mas eu tenho algumas dicas bem importantes para te passar aqui, porque esse companheiro aqui ele pode te ajudar por muito tempo, né? Então são três pontos principais que a gente tem que analisar quando a gente vai comprar um tapetinho, né? O primeiro deles é a espessura e o peso também. O segundo é a aderência, que é bem importante, que é o que vai ser fundamental para você definir a tua preferência por ele ou não. E o terceiro é a durabilidade. Eu já vou entrar mais nesses assuntos, mas antes eu quero te dizer que você não é obrigado a ter um tapetinho para começar yoga, tá? Você pode inclusive fazer algumas aulas até decidir que tipo de tapetinho vai ser necessário realmente para você. Não imagine que esse vídeo ele tá te forçando a ter alguma coisa antes de começar a prática, é justamente o contrário. Você não é obrigado a ter um tapetinho, ele vai te ajudar muito se você tiver, mas não coloque isso como um impeditivo para a tua prática, porque o verdadeiro yoga ele é um estado de consciência, né? Ele não depende das coisas que você tem para usar na tua prática. Mas se você pode ter, vale a pena, né, investir nisso se você vai realmente continuar na tua prática. E outra coisa importante, você acha que o tapetinho, assim como esse aqui que eu tenho, ele existia há uns 80 anos atrás? Você acha que os yogis que praticam yoga há 5.000 anos tinham tapetinhos assim super sintéticos como esse? Então, né, é bom avaliar. Você acha que todos os yogis, o yoga foi criado em cima de um tapetinho? Não. O tapetinho existe há menos de 100 anos, com certeza. E esse item ele ajuda, mas ele não é obrigatório para realmente se experienciar o verdadeiro yoga, né? Então você pode começar usando até uma canga, se você quiser, né? Ou com o que você tiver na tua casa aí. Agora, vai ter coisas, funcionalidades dele que vão poder te ajudar a ter uma prática um pouco mais confortável, enfim. A espessura varia de cada pessoa, vai ter uma preferência. Tem gente que gosta de tapete bem grossinho, eu particularmente prefiro ele mais fino, mas porque me dá a impressão de ter uma maior aderência. Mas aí vai depender de pessoa para pessoa. O que é interessante? Se você faz yoga num lugar que você tenha que se deslocar, pensa bem se a espessura é grande, maiorzinha, mais fofinho, não vai ser um impeditivo porque ela vai afetar no peso do tapete, tá? Então, o tapete mais fino tende a ser mais leve, né? Para quem vai, tem que carregar o tapetinho, né? Aí isso pode influenciar. Agora em casa é tranquilo, né? Se você prefere um tapete mais fofinho. Ou se você prefere um fininho também, tanto para sair em casa ou para sair ou para fazer em casa o yoga, ok. Às vezes, algumas posturas que a gente faz, dependendo aí da tua estrutura corporal, pode ser que você sinta necessidade realmente em algum momento de algo um pouco mais acolchoado. Então, vale a pena se você faz yoga em casa, por exemplo, mesmo que o teu tapete seja fininho, às vezes ter uma cobertinha por perto, ou né, mais um tapetinho fofo, digamos assim, não necessariamente um tapete de yoga, mas uma mantinha, alguma coisa que possa, em alguma postura, até te auxiliar a não sentir, por exemplo, um osso doendo lá no chão, né? Porque o tapetinho fino, ele vai te fazer sentir mais o que tem ali no chão mesmo, né? E aí, ao longo da tua prática, você vai percebendo o que é realmente uma preferência ou não, né? Uma necessidade ou não.
A questão da aderência é bem importante quando a gente fala de tapetinho, tá? O tapete aderente, ele ajuda muito, né, a tornar a prática mais fácil. Mas como eu falei, o tapete, ele existe há pouquíssimo tempo. Antigamente, os yogis faziam yoga na terra, na grama, na pedra, né? E muito do que a gente considera, assim, de possibilidade de desenvolver a musculatura tá ligada a gente não ter uma aderência tão boa. Então, quando a gente tem mais aderência no tapete, a gente, digamos assim, usa menos os músculos, né? Então fica um pouquinho mais fácil, é mais confortável, mas aí se você quer realmente sentir um trabalho maior na tua musculatura, às vezes tem professores que até recomendam fazer eventualmente uma postura ou outra fora do tapetinho, tem professores que recomendam um que não seja tão aderente assim, mas por que é importante a aderência? Para que você tenha segurança na tua prática. Você não vai fazer lá num chão ou num tapete super liso que você possa escorregar e se machucar. E outra coisa, a aderência embaixo do tapete é importante para que o tapete não escorregue. Quando eu comecei a fazer yoga, eu tinha um colchonete desses de academia em casa. Sabe que eles são bem lisos, né? E tinha o piso de madeira. E aí realmente assim eu tentei usar para fazer algumas práticas e percebi que não dava, porque o tapete escorrega e realmente fica muito perigoso se machucar. Então isso é um ponto importante para se observar. Se você tem um colchonetezinho de academia, às vezes, né, para algumas posturas ali é legal usar, mas para outras, às vezes é mais seguro fazer no próprio chão mesmo, né, para que ele não escorregue, tá? E se por acaso você tem um colchonete sobrando, às vezes em cima de um tapetinho desse, num momento onde você sinta a necessidade de algo mais fofinho, como eu falei antes, é interessante. E agora, outro ponto que para mim é fundamental, que a gente tem que pensar muito mesmo, é a questão da durabilidade, tá? A gente vive num mundo assim que é muito fácil comprar e a gente acha que é só pôr no lixo reciclável que ele realmente vai ser reciclado, e a realidade é que as coisas não são realmente assim, né? Menos de 10% do que é descartado como lixo reciclável acaba sendo realmente reciclado, tá? Então, quando você comprar um tapetinho, pensa muito nisso. Então, digamos assim, tem tapetes que você compra por 20 reais, não sei se tem nesse preço ainda, mas eu já tive um tapete de 20 reais uma vez que eu comprei, foi um tapete que eu comprei numa loja dessas coisas que vendem coisas chinesas, né? E não tô nem querendo questionar o problema social envolvido nisso, assim, mas a parte realmente ecológica. Ele é um tapete que durou um ano. Tudo bem, usei bastante, eu uso diariamente, dava muitas aulas e talvez não armazenei bem o tapete, porque, né, suava e já tinha que enrolar e sair para outro lugar. E aí ele umedecia e começava a esfarelar. E dependendo do tipo de prática que você faz, se você faz uma prática mais intensa, desgasta mais o tapete mesmo, vai sair aqueles pedacinhos do tapetinho. E vai ficando feio, ruim de usar, vai perdendo aderência, né? E aí o que acontece? Você vai acabar descartando mais rápido. Esse tapete que durou um ano, 20 reais, né? Não tô falando de dinheiro, tô falando que, sei lá, provavelmente esse tapete está inteiro ainda hoje em algum lugar. Porque o impacto ambiental para isso se decompor, eu não sei quanto tempo leva para se decompor esse material. Com certeza é bem grande, entende? Você vai morrer e o tapetinho vai estar inteiro. Talvez se tivesse investido numa coisa melhor, eu teria que ter comprado um tapete só na vida, né? Então é importante pensar nisso também. Não quero criticar os tapetes baratos, mas observa, analisa assim se a tua prática ela realmente vai servir para aquele tipo de tapete ou não. Agora, a gente tem que pensar também na questão de que, digamos assim, estou começando a fazer uma prática, às vezes eu não posso investir num tapete mais caro. Tem tapetes caros
que tem garantia vitalícia. Isso é super legal, né? Saber que ele vai durar a vida inteira. Mas um tapete com garantia vitalícia guardado no armário não vale de nada, né? Então, às vezes, para quem está começando, né, ok, comprar um tapete mais simplesinho, né? Até para você ir percebendo o que é a tua preferência, o que é realmente importante para você nos tapetes. Mas se você já tem uma prática, se você sabe que isso é uma coisa que você vai manter pela tua vida, vale a pena, se você puder, investir num tapete de maior qualidade, né? Porque, pensa, quantos tapetes de yoga uma pessoa que pratica yoga todos os dias pode ter ao longo da vida, né? Quanto de lixo isso vai gerar? Então isso é importante a gente pensar, porque é nossa responsabilidade. Tudo que eu consumo é minha responsabilidade, né? Deveria ser responsabilidade do fabricante também, né? Dar um fim nisso, mas a gente sabe que não é a realidade. Mas assim como um tapete com uma baita garantia não é a realidade financeira de muitas pessoas, muitas vezes você tem um tapete um pouco mais simples vai ser super possível para a sua prática também, né? Não precisa ser um tapete super caro, mas tem tapetes acessíveis que, dependendo da tua prática e dependendo do cuidado que você tem com o tapete, vai ser possível de ter ele por muito tempo tranquilamente, né? Então é importante, essa coisa que eu falei de guardar ele úmido não é legal, né? Dar uma arejada nele, deixar ele estendido se possível, é uma coisa bem interessante, né? Principalmente para quem faz yoga assim, num parque, né? A grama às vezes molhada, aí já enrola o tapetinho e sai, se puder depois estende ele, né? No sol, porque isso influencia muito na durabilidade dele também, né? Limpar, passar um alquinho, né? E aí, outro ponto bem importante também é a questão energética. Pensa, um produto aqui, a gente está falando, né, do yoga, que super trabalha as energias, e aqui a gente tem um produto super sintético, feito, sei lá, com vários agentes químicos que a gente nem sabe o que são. Então, muitos yogis e professores de yoga recomendam que você tenha um outro tapetinho, ou uma mantinha, um paninho, alguma coisa com material tipo um algodão, algo natural, né? Para, digamos assim, proteger a tua energia e te proteger o teu campo magnético, para que isso não seja, digamos assim, perdido ali. Isso é uma preferência pessoal, se você julga importante, você pode aderir a isso também. Existem hoje em dia paninhos, até paninhos aderentes, né, para você usar durante toda a sua prática. Mas, às vezes, você ter um tapetinho ali de algodão para o momento da meditação somente, ele pode ser bem útil, pode te ajudar até a se sentir mais aterrado, mais centrado, né? Não que você precise usar ele durante os movimentos ou posturas mais intensas, né? Tem algumas linhas de yoga também que falam sobre pele de carneiro. Enfim, eu nem acho isso um ponto considerável. Falam que é para proteger do campo magnético da Terra, mas sinceramente, um pedaço de animal debaixo de mim num momento como esse não faz o menor sentido, né? Yoga é vida, tá? Enfim, são muitas considerações e acho que eu teria muito mais para falar, mas se você gostou desse assunto, comenta, faz a tua pergunta, entra em contato aqui comigo ou responde para a gente conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Espero que eu tenha ajudado a esclarecer. Qualquer coisa, pergunta aí. Namastê!